A partir de agora, você vai ouvir uma pregação da Palavra de Deus com o evangelista José de Souza. Tema: a última Páscoa, a Santa Ceia. A paz do Senhor para a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo Jesus, o evangelista José de Souza, de Goiás, Brasil. Ô glória! Nessa oportunidade eu estou aqui para gravar uma mensagem. Eu peguei a palavra de Deus aqui para ler, fazer a leitura cotidiana, e Deus me abriu a mente no texto que eu comecei a ler. Eu senti cobrado para mim gravar uma mensagem, senti no coração de gravar uma mensagem. Não sei se foi Deus que colocou no meu coração para gravar ou foi de mim mesmo. Só sei dizer que eu senti um desejo muito forte. E eu acho que eu nunca preguei sobre essa mensagem dessa maneira que Deus me deu. Mas eu vou falar hoje sobre a ceia do Senhor. Vamos ler um texto que Paulo escreveu, que está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 24. Vamos começar do versículo 23 até o versículo de número... vamos ler um texto aí, vamos ler esse texto até onde eu senti no coração dele. Vamos aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz a palavra de Deus assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beber, em memória de mim. Amém? Vamos só esses 3 versículos mesmo, já está bom para a gente começar. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, né? Ele está falando que ele recebeu do Senhor, né? No versículo 23 ele está dizendo: eu recebi do Senhor, é o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. E ele fala mais, mandando para a igreja fazer isso em memória dele, o Senhor Jesus está dizendo: fazer isso em memória de mim. Quer dizer, lembrai disso, né? Lembrai disso em memória do Senhor. É para nós lembrar a morte do Senhor Jesus, todas as vezes em que celebramos a Santa Ceia do Senhor. Aí ele tomou o cálice, né? Tomou o pão, tomou o cálice e fez aquele banquete ali, né? Depois de cear, tomou o cálice, que é o Novo Testamento no sangue dele, e partiu para os discípulos que estavam ali. Esse versículo que ele fala aqui, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Na linguagem de hoje, está dizendo: esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Isso aqui está dizendo Jesus Cristo, né? Que é uma aliança feita por Deus, por garantia, sobre as nossas vidas, né? A vida desde aquele momento até no dia que Deus levar o teu povo para a glória. Mas o que Paulo estava referindo aqui, porque que Paulo chega a enfatizar esse texto assim com uma precisão, né, tão grande? Porque no versículo 26 Paulo começa a falar: porque todas as vezes que comerdes este pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Paulo está dizendo que é para nós anunciar a morte do Senhor Jesus, né? Paulo está dizendo que nós temos que evangelizar, anunciar que Jesus Cristo morreu para nos salvar, e nós temos que anunciar até a vinda de Jesus Cristo. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber
o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor. No versículo 27, Paulo está dizendo que qualquer que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será culpado. Indignamente é o quê? A pessoa que está em pecado, a pessoa que aceitou Jesus, já batizou, por algum tempo às vezes até serviu a Deus e agora está em pecado. Ele está em pecado, então essas pessoas não podem participar da Santa Ceia, porque se ela participar, ela está trazendo condenação para ela mesma. Então Paulo recomenda só para aquelas pessoas que estão em santidade com Deus, que está puro para participar da ceia, né? Porque Paulo vai dizer mais na frente que tem muitas pessoas doentes e tem muitas pessoas que dormem porque estava participando indignamente, estava em pecado e estava participando. Por que essas pessoas estavam participando da ceia indignamente? É porque as pessoas não estavam julgando eles mesmos. As pessoas, muitas pessoas às vezes, irmãos, igreja do Senhor, julgam os outros e ele mesmo não julga. E é mais importante você julgar você mesmo e deixar o outro para que ele mesmo julgue ele. Mas muitas vezes nós julgamos os outros. Nós julgamos os outros porque nós vimos as pessoas às vezes fazer alguma atitude que não é bem agradável a Deus e nós ficamos julgando. E muitas vezes nós faz pior do que aquela pessoa que nós estamos julgando. E aqui Paulo está aconselhando que nós devemos julgar nós mesmos. Se você olhar o versículo 31, nós vamos ver que se nós julgar nós mesmos, nós não julgaremos os outros. Nós não vamos julgar, irmão. Entendeu? Porque nós sabemos que nós estamos na mesma posição, ou às vezes até pior. E convém que nós temos cuidado. No versículo de número 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. O que Paulo está dizendo? É que nós temos que fazer uma retrospectiva. O que é uma retrospectiva, irmão José? Retrospectiva é você voltar a sua vida lá atrás, o pensamento seu lá atrás. No mês passado, o que você fez que desagradou a Deus? A semana passada. Fazer uma retrospectiva é pegar a sua ficha lá de trás. Vai lá na gaveta do seu armário e puxa a sua ficha lá. E vai analisando dia por dia, hora por hora, minuto por minuto. Alguma palavra que você falou que desagradou a Deus, que desagradou algum irmão, alguma pessoa, que desagradou o seu próximo. Porque a Bíblia fala que nós temos que amar nossos irmãos. Mas quando a Bíblia está falando de amar os nossos irmãos, não está falando só os nossos irmãos da fé. Não. O nosso próximo é o nosso irmão. Entendeu? Nós temos que procurar não ser pessoas ignorantes com ninguém. Nós temos que procurar amar todos. É difícil, irmão José, amar? É difícil. Mas nós temos que pedir sabedoria a Deus. Lá em Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dá de graça. E Ele não joga no rosto depois, não joga na sua cara depois que deu graça para você. Então nós temos que ter sabedoria e pedir a Deus a sabedoria do céu para nós amar o nosso próximo, até mesmo aqueles que nos perseguem. Porque o que nós vimos hoje, irmãos, é pessoas falar coisas que não agradam a Deus, além de não agradar a Deus, não agrada o seu próximo. Ouvimos pastores, obreiros pregando e falar cada coisa que, meu Deus, barbaridade. Se você abrir a palavra de Deus, lá no livro de Colossenses, você vai ver lá que lá tem, Paulo está ensinando os irmãos ali, para que as pessoas falem coisas que, não fale coisa que venha prejudicar ninguém, entendeu? Se você abrir lá em Colossenses 4, no versículo de número 6, você vai ver Paulo dizendo assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais
como vos convém responder a cada um. Mas hoje está faltando isso no meio do povo de Deus, principalmente aqueles que ensinam, aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. Está faltando isso, irmãos, e nós temos que tomar muito cuidado naquilo que nós falamos para não prejudicar ninguém. O nosso sábio Salomão, ele fala que é mais fácil conquistar uma cidade forte, do que conquistar um coração ferido. Então, se você está ferindo alguém, procura, irmão, pedir perdão a Deus, procura pedir perdão a esse irmão e procura não ferir mais esse irmão, que o coração ferido é muito doloroso para quem foi ferido. Essa semana eu pregava na congregação aqui onde eu congrego, em Goiânia, e eu falava que é fácil ser pedra, mas é difícil ser vidro para suportar as pedradas. Se você pega uma pedra e joga numa vitrina, numa janela, numa porta, numa vidraçaria, vai quebrar os vidros. Por quê? Porque é vidro. O vidro é frágil e a pedra é forte. Quer dizer, a nossa palavra lançada, ela é lançada como uma espada, como um grilhão, e bate naquela pessoa. Aquela pessoa é frágil, comparado com um vidro. Aquela pessoa vai abalar a sua estrutura, vai ficar com o seu sentimento abalado, vai ficar com mágoa no coração. E depois, para você reconquistar essa pessoa, vai ser muito difícil. E depois, você ainda fica sendo mal visto. Você fica sendo visto como pessoa que só sabe falar palavrão, pessoas que não sabem pregar a palavra de Deus. Porque a Bíblia é grande, irmão. A Bíblia tem mais de 1000 capítulos, acho que é 1189 capítulos, mais de 31.000 versículos. A Bíblia é muito extensa para nós pregar à vontade sobre a palavra de Deus. E vamos corrigir as nossas palavras, não falar palavra pesada para o nosso próximo e nem para ninguém. Então nós temos que examinar. O versículo 28 está dizendo, temos que examinar para depois comer. Agora a pessoa passa o mês inteiro xingando, falando palavrão, vai pregar, não tem mensagem, começa a xingar o povo, falar palavra pesada. Não, tem que examinar. E depois ainda vai lá, ainda toca no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E não está certo, isso não está certo, irmão. Nós temos que examinar, e além de examinar, viu o erro, pede perdão para Deus. Entendeu? Pede perdão. Se não pode pedir perdão para as pessoas que você feriu com palavras, pede perdão a Deus, pelo menos. Porque participar do corpo de Jesus Cristo e do sangue de Jesus Cristo é uma coisa muito séria. Não é de qualquer maneira que devemos participar, Quantas vezes, às vezes a gente participa indignamente, por falar bobeira, por fazer também, praticar coisas que não agrada a Deus. Isso já aconteceu comigo, e isso aconteceu com milhões de pessoas, de participar da ceia indignamente. E às vezes a gente tem que pedir perdão, Senhor, tem misericórdia. No versículo de número 29, vai dizer, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Está vendo? A pessoa participa da ceia do Senhor indignamente, ele está comendo a ceia do Senhor e ele está sujeito à condenação, porque está indigno com as coisas de Deus. Ele não pode tocar na ceia do Senhor. Não está discernindo o corpo do Senhor. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado. A ceia do Senhor é para aqueles que estão em comunhão com Cristo e depois com a igreja do Senhor. E nós vimos hoje muitas pessoas que às vezes têm comunhão com a igreja, mas não têm comunhão com Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não está discernindo o corpo do Senhor e está participando de qualquer maneira. Nós temos que julgar nós mesmos para depois nós participar do pão e do cálice. Que o pão, depois de orar, irmão, é o corpo do Senhor. Nós vamos na padaria e compramos o pão. Aquele é um pão vindo da padaria. Só que depois que oramos, aquele pão simboliza o corpo de Jesus.
vamos no mercado e compramos o suco de uva lá, que é o vinho, né? Que a Bíblia chama de vinho, é o suco de uva, o suco sem álcool, né? E quando chegamos na hora da ceia que nós oramos, a partir dali, aquele suco vira o sangue de Jesus Cristo. Olha, muitos anos atrás, eu ouvi um testemunho de um jovem. Ele trabalhava em um laboratório e aquele jovem estava em um culto, parece que numa igreja Assembleia de Deus, e o pastor naquela noite, a celebrar a ceia, ele falou: esse pão agora, depois que orarmos, ele vai virar o corpo de Jesus Cristo. Ele já não é um pão mais fabricado por trigo, agora ele é a carne do próprio Cristo. E aquele jovem, não sei como ele conseguiu um pedaço daquele pão. Eu não sei se ele era batizado, mas ele ficou admirado porque o pastor falou que era o corpo de Jesus Cristo, era carne. E ele ficou assim, sabe, sem acreditar. E ali ele pegou aquele pedaço de pão e levou. Na segunda-feira, né, no outro dia cedo, ele foi para o laboratório, chegou lá, ele colocou o pedaço de pão lá no aparelho e ligou o aparelho, e lá o aparelho acusou carne. Então, irmão, vimos que é verdade, que depois da oração o pão vira carne, porque o aparelho acusou carne, entendeu? E aí o jovem ficou muito surpreso por essa feita, que ele não estava acreditando, mas quando ele colocou lá no aparelho, que o aparelho acusou, aí ele passou, né? Certamente ele passou a acreditar, porque se não acreditar depois de uma dessa, né? Nunca mais vai acreditar, né? Então, meus irmãos, quando nós ajuntar para comer a ceia, nós temos que esperar um pelos outros, é uma coisa bonita, é ordem, é decência na casa do Senhor. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-la-ei quando for ter convosco. O que Paulo estava dizendo é que quando ele tivesse outras coisas para tratar, ele ia tratar quando chegasse lá. Então, meus irmãos, essa ceia que o apóstolo Paulo está falando, ela aconteceu com Jesus Cristo. Estava, pois, perto da Páscoa. Estava perto da festa dos pães e asmo, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria Jesus. Mas temia o povo. Entendeu? Temia o povo, não queria pegar Jesus no meio da festa, porque o povo ia partir para cima, né? E aí Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, né? O qual era um dos 12, quer dizer, ele era um apóstolo de Jesus. E Judas foi lá falar com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como entregaria, os quais alegraram muito, quando os capitães, os principais, receberam a notícia que Judas tinha uma estratégia, tinha um plano de como entregar Jesus, eles alegraram e lhe deram dinheiro. Eles alegraram muito e pensaram em si, reuniram e falou: convém dar dinheiro para esse rapaz, né? E ele concordou, Judas concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Quer dizer, Judas queria entregar Jesus na hora que Jesus estivesse só. Só não tinha jeito, né? Que sempre ele tinha pelo menos 3 com ele. Pelo menos 3 sempre estava com Jesus, que era João, Tiago e Pedro. Pedro, João e Tiago, né? Os 3 sempre andavam juntos, né? Tanto é que às vezes quando as multidões seguiam, Jesus tinha que fugir de vez em quando, né? Para ficar um pouco mais a sós. Chegando, porém, o dia da festa dos pães e asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, Jesus mandou Pedro e João, dizendo: ide preparai a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde, Senhor, quereis que
que a preparamos, e ele disse, ó, vai aí à frente aí na cidade, em que você vai encontrar um homem levando um cântaro de água na sua cabeça, ou melhor, levando um cântaro de água, lá não fala na cabeça, mas levando um cântaro de água. Segui esse moço até que ele entra na casa dele. E quando ele entrar na casa dele, fala para ele, o pai de família, fala para o pai de família, o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E aquele moço vai mostrar para vocês um cenáculo mobilado, né? Um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Engraçado, né, irmãos? Bem antes, Jesus já viu o cidadão levando a água na cabeça naquela hora que os discípulos iam falar com ele. Levando a água, o cântaro de água, uma vasilha de água, né? E Jesus falou, vai lá, você vai encontrar esse moço nessa hora, assim. E ele vai. E foi Pedro e João. O texto lá de Lucas fala Pedro e João. Acho que Lucas 22 fala Pedro e João, né? Aí foi Pedro e João, né? João e Pedro foi a mandado do Senhor. E quando chegou naquele determinado local, acharam o cidadão levando a água. E quando eles falaram com ele, de imediato ele falou, tá aqui o cenáculo. Foi lá e mostrou o cenáculo. E os discípulos preparou a ceia, sim. E quando chegou a hora, Jesus pôs a mesa com os seus 12 discípulos, né? E disse-lhe, desejei muito comer convosco esta Páscoa. Antes que padeça, quer dizer, antes que ele morra, né? Ele falou que queria comer muito essa Páscoa antes que ele morresse. Aí Jesus falou, olha, eu vou dizer para vocês que não comereis mais, até que ela venha se cumprir no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo? Que aquela ali seria a última ceia dele com os discípulos. E agora ia comer lá no reino de Deus. Quer dizer, quando chegar a igreja lá, né? Depois do arrebatamento, a igreja vai reunir com o Senhor lá no cenáculo, lá no céu. E o Senhor vai estar ali presente para nós celebrar a ceia com o Senhor. Nós, que eu digo, a igreja salva em Cristo Jesus, né? E ali Jesus tomando o cálice, e tomando o pão, tomando o cálice, deu graça, e partiu, né? E disse, tomai-o, e comei. Isso aqui é o meu corpo que é partido por vós. Tomou o cálice também e disse, bebei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu, dizendo-lhe, este é o meu corpo que é partido por vós. E fazer isto em memória de mim. Quer dizer, todas as vezes que nós for participar da ceia, nós temos que lembrar do Senhor. E depois tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento, quer dizer, a nova aliança, a nova aliança de Deus para garantia com o seu povo. É o sangue de Jesus Cristo derramado por vós, que é por nós, né, irmãos? Então, meus irmãos, nós temos que estar preparado, porque se nós não estiver preparado, nós participar da ceia, nós estamos correndo um grande risco. Por quê? Porque olha o que aconteceu com Judas. Olha o que o Senhor fala. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Meu Deus, que coisa pesada, né, irmão? A mão da pessoa que ia trair Jesus naquela noite já estava com ele à mesa. O que quer dizer é que no meio dos 12 tinha um que era traíra, tinha um que ia trair o Senhor Jesus. E Jesus ainda falou, na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram, os apóstolos ficou preocupado, começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso, né? Em um outro texto, Jesus fala, aquele que mete a mão, né? E aí
Ele fala assim, aquele que eu dei o bocado molhado, aí deu para Judas, né? E logo em seguida, a Bíblia diz que entrou nele Satanás e ele já saiu para atrair o mestre. E procurou entregar Jesus numa hora sem alvoroço, numa hora que estava só Jesus. E que hora foi essa? De madrugada, irmão, lá no jardim do Getsemane. Jesus estava lá orando. Jesus sentiu tristeza na alma quando ele estava fazendo aquela oração. Ele falou, a minha alma está triste até a morte. Então, Jesus sabia o que estava para vir dali a pouco. E os apóstolos, os 3 apóstolos estavam dormindo, cansados, mesmo porque já era madrugada, já era depois da meia-noite, eu acredito. E Judas escolheu essa hora porque sabia que ele estava lá, só ele e os 3 discípulos. Porque Judas tinha conhecimento daquele jardim ali, porque ele sabia que Jesus sempre estava ali orando. O que aconteceu é que Judas escolheu essa hora porque pegava ele só. Agora, irmão, o jardim que tantas vezes viu Jesus orar ali, o jardim que eu penso que seria muito alegre, né? Naquela noite virou uma tristeza, virou um cenáculo de tristeza, um cenáculo de tribulação. E ali Jesus, na oração, em uma das suas orações, ele orou sangue. Ele orou, melhor, ele orou sangue. Ele orou e suou sangue, né? Os seus poros capilar se abriu e ele começou a suar sangue. E Lucas chega a escrever isso, dizendo que o seu sangue corria até o chão. Muitos pregadores, eu já ouvi muitos pregadores dizer assim, que Jesus, o sangue de Jesus corria pelo chão, na oração. Não, irmão, o sangue de Jesus corria até o chão, chegava até o chão. Mas não é que corria pelo chão, corria até o chão. O sangue, quando ele orava lá no jardim do Getsemane. E ali chega Judas, depois da oração ali, chega Judas, Jesus ainda estava falando, dormir, ficar levantado, pois os que me trazem já estão chegando. E eles chegaram e pegaram Jesus e começou a tortura dali. Levou Jesus para Caifás. Caifás na época era o sogro daquele outro lá, que eu me esqueci o nome dele agora, Anás. E aí levou para Caifás, porque Caifás era muito respeitado na época. Ele não era o sumo sacerdote, ele já tinha sido sumo sacerdote, mas ele era um senhor muito respeitado. Aí levou para ele, para a casa dele cedinho, e Pedro acompanhando. Depois levou para Anás, que era o seu genro, que era o sumo sacerdote da época, e fizeram julgamento e não achou de que condenar Jesus. Aí levou para Pilato, que era o governador. Pilato também não viu. Não, levou para Herodes. Herodes não viu. Ele levou para Pilato. Pilato também não viu. Devolveu para Herodes. E Herodes foi fazer o julgamento diante da multidão. Nessas alturas, a área lá, o palácio lá do Herodes, lá já estava cheio de gente. Querendo Jesus. O povão sabia que Jesus estava lá. E que eles começaram a reunir. E falando, nós quer que crucifica. E Herodes, mas que mal fez esse homem? E o povo não queria nem saber. Cada vez mais o tumulto só crescia. Apareceu a mulher de Herodes, mandou um bilhete para ele, uma cartinha para ele. Não entra na questão desse justo, que nessa noite de um sonho eu me atribulei muito. Não entra. Mas Herodes podia, irmãos, não dar aquela sentença, não liberar Jesus para a morte. Podia proteger Jesus, mas ele não quis fazer. Ele ficou com medo de perder a sua posição na política. Ele ficou com medo porque ele era um governador. Ele ficou com medo do povão votar contra ele e tirar ele do poder. Então, ele valorizou mais o seu poder no governo do que livrar o Salvador, o Mestre. Mas também, pelo outro lado, era para cumprir a Escritura, era para cumprir a palavra de Deus. E ali o povão tumultuava cada vez mais, pedindo que era para crucificar Jesus. E sempre pela festa dali eles costumavam soltar um preso. E nessa época, nessa oportunidade, tinha um preso lá chamado Barrabás. Por que Barrabás estava preso? Porque Barrabás era um mala sem alça. Barrabás era um bandido, era um homem que gostava de fazer tumulto, de fazer encrenca. Já tinha até matado pessoa. E o povo pediu
Quando Herodes pergunta a quem quer que eu solte, ele falou Barrabás. E o que farei do rei dos judeus? O Cristo? Mata, crucifica. E Herodes pegou e liberou Jesus para a multidão. E aí Jesus foi para o Gólgota. Jesus foi levando a sua cruz. Saiu lá um certo sirineu para ajudar Jesus. Esforçou o sirineu a ajudar Jesus a levar a cruz. E até chegou lá no Gólgota. E ali crucificou Jesus. Além de crucificar Jesus, crucificou ali o Dima e o Géstica, que eram 2 bandidos, 2 ladrões, 2 assaltantes, né? E um na última hora lá, olhou para Jesus e não quis zombar de Jesus, enquanto o outro zombava de Jesus, né? O Dima olhou e falou, não, esse homem não merece estar aqui, nós merecemos, os nossos atos, pelos nossos atos nós merecemos ser condenados, mas esse homem é justo. E olhando para Jesus, falou, Senhor, quando tu estiver no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo eu estarei no paraíso e você está comigo. Aquele homem foi salvo, mas o outro que zombou de Jesus, igual a multidão, igual os principados, os povos que passavam ali, via Jesus lá na cruz, meneava a cabeça, quer dizer, balançava a cabeça e zombava, salvou, rei. Os outros não podem salvar a ti mesmo, né? Eles foram condenados, porque eles estavam condenando Jesus, condenou Jesus. Então, meus irmãos, Jesus veio à morte e derramou o seu sangue. Ele derramou o seu sangue, o sangue inocente, o sangue puro. Tinha que ser derramado para abrir a porta de salvação. E a partir daí, a igreja do Senhor começou a celebrar a ceia. E hoje, este costume continua. Nós celebramos a ceia todo mês, a ceia do Senhor. Mas devemos fazer uma retrospectiva. Como está a nossa vida com Deus? Se acha que está fraco, busca Deus em oração, em jejum, para que Deus possa renovar. Muitas vezes, tem muitas coisas que às vezes a gente não concorda com algumas coisas. Mas, irmão, não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito. O único pastor que foi perfeito foi o nosso sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. E você viu o que é que o povo fez com ele? Mataram, crucificaram. Então não tem ninguém perfeito, mas obedecer a doutrina e ter os mandamentos do Senhor, nós temos que esforçar para obedecer, para que nós alcançamos do Senhor misericórdia. Perfeito é só Jesus, que veio aqui nessa terra, o único que pisou nessa terra aqui que é perfeito é só Jesus Cristo. Então, meus irmãos, devemos esforçar e sempre estar pedindo ao Senhor perdão, misericórdia. Ajuda-me, Senhor. Me ensina, Senhor, como falar. Tira dos meus pensamentos aquilo que não te agrada. Tira do meu coração aquilo que não te agrada. Venha me limpar, me purificar, me ajudar. Porque é assim que a igreja vence, é humilhando. Aquele que humilha será exaltado, mas aquele que exalta será humilhado. E o coração de cada um de nós, irmão, só Deus conhece. Amém? Fica aqui essa palavra para os nossos corações nessa manhã de sábado. Oh, glória a Deus! No nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar trazendo aqui a palavra do Senhor para os nossos corações. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, muito obrigado. Quem vos despede é teu irmão em Cristo, o evangelista José de Souza, aqui de Goiânia, Goiás, Brasil. Obrigado, Deus abençoe.